Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é: sabe se é possível se apaixonar de novo pela mesma pessoa? É possível resgatar esse amor, essa paixão dentro do casamento? Será que é possível a gente resgatar o amor? Com o tempo na rotina, o tempo de casamento, vai esfriando, vai ficando tudo a mesma coisa, e já não é mais a mesma coisa lá do início, que a gente encontrou, quando a gente começou a namorar, tá tudo tão diferente, parece que a gente esfriou, o amor tá acabando. É possível resgatar esse amor? É possível a gente se apaixonar de novo pela mesma pessoa? Primeiro, a gente precisa entender o que é paixão. Eu quero que você coloque aí no comentário agora. O que é paixão para você? O que é se apaixonar? Coloca para mim nos comentários. Porque a gente só pode entender alguma coisa, a gente só pode saber se é possível se apaixonar quando a gente sabe o que é. O que é estar apaixonado para você? Coloca aí no comentário. O que é estar apaixonado? O que é a paixão para você? Paixão, quando a gente encontra aquela pessoa assim, dá aquele frio na barriga, né? Aquele impacto quando a gente olha ali, a gente se apaixona, aquele sentimento, aquele choque suficiente para te despertar aquele alerta de amor. Caramba, que pessoa interessante. Eu acho que essa pessoa é bem interessante para mim, acho que eu estou apaixonada. E dá aquele frio na barriga, e você fica pensando ali naquela pessoa o tempo todo. Você quer estar perto dele de novo, fica esperando o momento de encontrar. Algumas pessoas ficam até sem apetite, fica sem fome quando está apaixonada, porque é aquele êxtase, né? E de fato isso mexe com a gente, isso deixa a gente com um brilho diferente quando você está ali apaixonada. Só que essa paixão, o que acontece com essa paixão? A paixão, ela dura no máximo 2 anos. A gente não conseguiria ficar naquele êxtase da paixão a vida toda. Então, ela dura 2 anos. Ela é aquele assim, é aquele pico de emoção temporário e que ela vai passar. E aí eu te pergunto se você já notou isso no seu casamento. Quando foi que acabou a paixão e você sentiu ali, você assim, percebeu que aquela paixão acabou e que o sentimento começou a ficar diferente no seu casamento? E quando você sentiu isso, como foi o impacto disso? Foi positivo ou foi negativo? Quando você percebeu aí que a paixão acabou? Porque quando a paixão acaba, tem que prevalecer aí algo muito maior. Tem que prevalecer aí o amor. E é isso que tem que ter, esse amor real. Acabou a paixão, passou aquele momento de que acabou a paixão, e aí é a hora de aparecer o amor real. Será que eu me casei com um amor verdadeiro, suficiente para sustentar um casamento? Esse amor que eu tenho pelo outro é um amor real? E é aí que vem esse amor verdadeiro. E se a gente não cultiva isso no casamento, se a gente não cultiva isso na relação, por que vai esfriando? Por que o amor acaba? Acaba exatamente porque você que deixou acabar. Um amor verdadeiro, ele não acaba. Ele tudo suporta, ele tudo crê. Isso é amor verdadeiro. Quando você se conecta da forma real, quando você se conecta com o outro, quando você se apaixona por uma pessoa da forma correta, esse amor não acaba. E por que você vai falar assim: ah, mas o casamento acabou, o casamento não deu certo? Casamento sempre dá certo. O que não deu certo foram as pessoas que não souberam administrar o casamento, que não souberam se relacionar. O casamento não é o problema. O problema é que você não soube o que fazer com essa mudança de sentimento, você não soube o que fazer aí na sua rotina, você não soube o que fazer quando vieram as dificuldades. Porque quando a gente se apaixona por alguém lá no período de namoro, quando a gente está conhecendo, como que a gente mostra, como que a gente se mostra para o outro? Você se arruma, você passa um perfume, uma maquiagem, a gente vai se encontrar, a gente vai sair. E o que você quer mostrar para o outro? O seu melhor. Na verdade, você está ali conquistando. É uma fase de conquista.
você está dando o seu melhor, mostrando sua face bonita, mostrando o que você tem de bom, as suas qualidades. Afinal, vocês estão ali se conhecendo justamente para poder ali ver se vai dar certo, se aquela pessoa vai te escolher para casar, se você vai passar para essa próxima fase. Então você mostra para o outro o seu melhor. E você esquece que o sapo também é príncipe e o príncipe também é sapo. Porque nós temos luz e nós temos sombra. Nós temos muitas qualidades, mas nós temos o nosso defeito. Mas na época ali da conquista, onde você se apaixona, onde você está ali querendo conquistar outra pessoa, você não vai se preocupar em mostrar seus defeitos, né? Claro que não. Você mostra só as qualidades. E aí, quando chega lá no casamento e você se depara que o príncipe também é um sapo, e esse sapo também, às vezes, vira um príncipe, muitas das vezes você se frustra com as suas expectativas. Caramba, ele não era assim. Antes de casar, ele era tão gentil, ele era carinhoso. Depois do casamento, no início até ficou bom, mas aí de repente a rotina foi acabando. Foi dando aquela sensação assim de que eu não amo mais. E aí a gente começa ali nas discussões, nas brigas e vai se afastando do outro. E é possível aí a gente resgatar esse amor? Será que é possível a gente poder amar de novo a mesma pessoa? Porque muitas das vezes as pessoas confundem o amor com essa paixão. E é exatamente essa paixão, esse sentimento, assim, essa emoção explosiva, que faz com que a pessoa pense que eu vou me separar porque eu quero viver uma coisa nova, eu quero viver esse amor de novo. E você acha que outra pessoa é que vai fazer você sentir isso. Só que ela pode fazer você sentir isso no início. Porque o início de toda relação, ela de fato existe essa paixão. Então, existe algo que eu descobri durante o meu casamento, algo que eu descobri que é possível a gente se apaixonar de novo várias vezes. A paixão, ela só dura 2 anos, mas é possível eu me apaixonar de novo, porque eu fiz essa reflexão. O que fez eu superar os momentos mais difíceis da minha vida? Ali no casamento. O que fez eu querer continuar esse casamento? Foi eu ter conseguido me apaixonar de novo pelo mesmo homem, me apaixonar de novo pelo meu marido. E isso fez com que isso se acendesse, isso fez com que a gente resgatasse esse amor, sentisse que esse amor é verdadeiro, porque esse gostinho da paixão, esse gostinho da conquista, a gente tem que cultivar todos os dias. A gente precisa cultivar dentro da relação, porque senão, se vocês vão ficando frios, 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 você vai acabando ali tendo mais uma amizade do que um relacionamento. Sabe aquele ponto assim, a gente se dá tão bem, a gente se dá tão bem que a gente parece amigos? Então, você tem que ter esse equilíbrio e entender o papel de esposa, o papel de marido, onde entra o papel de mãe. A gente tem papéis na vida. Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, e eu tenho que saber o momento de ser cada um desses papéis. A gente tem aqui, imagina que você está num teatro, você está dentro de um filme, vamos colocar um filme. Esse é o filme da sua vida. Só que você não tem só um papel. Existem vários papéis que você vai exercer. Depende do momento, depende da cena que você está encenando nesse momento. Se esse é o momento que eu tenho que me posicionar como esposa, é esposa. Ontem me fizeram uma pergunta exatamente nesse sentido. O que é prioridade no casamento? O marido, né? O marido e mulher ou o filho? É claro que é o marido e mulher. O filho só veio por conta da união de vocês. O filho só existe porque um casal se conheceu. Vocês vêm primeiro. Essa unidade, o casamento é primeiro. Se você coloca o seu filho como prioridade antes do seu marido, você está tirando todo o respeito que ele tem que ter, toda a autoridade que ele tem que ter. O filho não pode
não é maior do que o marido. O marido, ele é o primeiro lugar e você tem que ser a prioridade na vida dele. Essa é a prioridade do casal. E quando a gente mistura isso e a gente não sabe viver os nossos papéis, é exatamente quando o casamento começa a perder o equilíbrio, o relacionamento perde esse equilíbrio. E aí a gente vai tendo aquela sensação de que está acabando o amor e que eu não consigo mais resgatar esse amor. Então é melhor a gente rasgar e descartar o casamento. Porque eu acho que não tem mais amor. E como assim? Se eu vou me apaixonar pelo mesmo homem, para que eu vou me apaixonar pelo mesmo homem? Porque você precisa lembrar dos motivos que te fizeram começar. Quando você escolheu essa pessoa, você tinha uma razão. Qual era a razão? O que te fez começar? Você tem que lembrar disso para você continuar. Você tem que lembrar o que te levou a assumir esse compromisso para você continuar. Porque existem 3 tipos de amor. Tem aquele amor que a gente encontra o outro e a gente se apaixona ali pelo físico, uma pessoa muito bonita, que me agrada, talvez a gente se dê bem ali na intimidade, né, assim, a gente gosta de estar junto. Só que se você ficar só nesse amor físico, isso vai acabar, isso vai passar. Se eu nunca sou o primeiro lugar na vida do meu marido, então significa que a gente não vive uma unidade. Unidade é isso, a gente vive uma única coisa, um único objetivo. Se eu estou colocando outras coisas na frente dele, significa que eu estou vivendo sozinha. Peraí, são as minhas coisas, aquilo que me interessa, e ele é lá, na vida dele. O que me interessa são os meus amigos, as minhas atividades, o que eu faço aqui no meu celular, e aí de vez em quando a gente se encontra, né? Então vocês não estão vivendo unidade. É como se vocês estivessem na mesma casa, convivendo juntos, mas isso não é casamento, não é isso relacionamento, isso não é unidade, isso não é você viver no mesmo objetivo. Por que tem ciúmes? A falta da confiança, então eu preciso resgatar a confiança e viver essa unidade. Então, existe esse amor físico, existe um amor que é um amor emocional, onde fica um querendo completar o outro ou buscando complemento no outro. Você fica ali pela metade, como se fosse um copo d'água ali pela metade, e eu fico esperando que o outro me preencha. Eu nunca estou me sentindo amada, eu nunca estou me sentindo satisfeita, e eu fico ali reclamando, meu marido não me ama, meu marido não me faz feliz. Por quê? Porque você não é feliz. E você está esperando que ele faça isso por você. E não é assim. A gente tem que estar inteiros. Os dois já têm que ser felizes e transbordar a felicidade para o outro. É como se fosse um rio. Quando a gente vê um rio seco, está chovendo pouco ultimamente, quantos lagos estão secos, os peixes quase morrendo, está ali seco. Como esse rio vai doar água se ele não tem nem para ele? Imagina que você é esse rio e você precisa estar cheio. Você tá cheio de água. E quando você está cheio, você tem para transbordar para o outro. E o outro transborda para você. Agora, eu não estou nem me amando. Eu não estou feliz nem comigo. Eu não estou satisfeita nem comigo com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Como eu vou amar o outro? Como eu vou conseguir amar o outro, fazer o outro feliz, se nem eu estou feliz? Existe o gostar inteligente, que é aquele que a gente decide pela alma, sabe? Quando você está inteiro, é como se fosse esse rio transbordando e você encontra outra pessoa com os mesmos objetivos, valores iguais aos seus. Tá, Silvana, então eu escolhi meu marido assim. A gente tem os valores, a gente tem objetivos, assim, tava tudo bem. Só que houve um momento que parece que o amor está esfriando, as coisas estão esfriando, e como eu posso viver isso de novo? Como eu posso resgatar esse casamento? Porque eu acho difícil, eu acho que já não dá mais. Eu acho que a gente já está um discutindo com o outro, um critica o outro, um fica brigando com o outro, tudo que um faz, o outro critica, nada tá bom. E a relação tá desse jeito, sabe? Não tem amor, não tem ali aquela paixão. O que a gente faz? Como a gente faz? Por que a gente sente amor?
Fala para mim, eu quero que você coloque aí nos comentários. Quando é que você se sente amada? O que precisa acontecer para você se sentir amada? O que que seu marido faz e que você se sente amada? Ah, quando ele diz que me ama? Quando ele me dá um presente? O que que seu marido faz que você se sente amada? Coloca para mim nos comentários. O que seu marido faz ou precisa fazer para você se sentir amada? Qual é aquele momento assim? Me senti amada naquele momento que ele me falou isso, ou o momento que a gente estava junto. A gente não tem que se permitir ouvir ofensas do outro. A gente não tem que se permitir ter um casamento destrutivo, ter um casamento infeliz. Quantas mulheres se calam? A gente se cala para não ter que discutir. Se cala, porque eu sei que se eu falar sobre isso, a gente vai discutir, a gente vai brigar, vai acabar em brigas mesmo. Então, para eu evitar essa discussão, eu acho melhor eu me calar. E aí você se cala. Mas não é assim. É preciso aí você resgatar essa intimidade e o respeito por você. O outro só vai me respeitar quando eu me respeitar. Para o seu marido te respeitar e você parar de brigar e você parar de ter essas ofensas, você precisa começar a se respeitar e não aceitar isso mais. A gente precisa entender que o outro só age diante de um comportamento meu. Ah, Silvana, mas ele não tem culpa? Tem. Ele não deveria estar fazendo isso. Mas você tem que agir diferente para ter uma reação diferente dele. Você aceita ele, ele te ofendeu porque você criou uma expectativa, você achou que ele fosse falar de outro jeito, ou porque se você se decepcionou porque você queria algo, ou ele que fez algo que te decepcionou. A gente é que se deixa se decepcionar ou não. A gente é que aceita o outro falar de determinada forma com a gente ou não. Ele está fazendo ou eu estou permitindo? Entende que a gente não tem controle do outro. Silvana, eu queria que ele fosse mais carinhoso, que ele me desse mais atenção, que ele me desse mais carinho. Mas você pode virar para ele e ficar cobrando isso dele? Vai adiantar? Não vai. Parece que quanto mais você pede, quanto mais você fala, pior fica. Porque a gente não pede carinho, né? A gente não tem que pedir carinho. Já teve essa sensação? Já passou por alguma situação? Ah, você não me dá carinho, você não está me dando atenção. Quando você fala assim, parece que piora, porque você não tem que falar esse tipo de coisa. Você tem que agir de forma com que o outro queira te dar o carinho. Você tem que agir, te amar e te respeitar primeiro para o outro te dar um carinho. Porque dentro do relacionamento, a gente precisa viver emoções positivas. A gente precisa se cercar desses momentos positivos, de momentos na nossa rotina que alimentem esse amor, que alimentem essa paixão. Sabe o que é você olhar para o seu marido de novo e ficar apaixonada por ele? Hoje eu posso dizer que eu sinto isso. Em todos os dias, eu olho e falo assim: eu quero sentir essa emoção da paixão. Eu quero admirar, eu quero ver o que ele tem de bom. Mas isso é uma decisão minha. Isso é uma decisão. Eu vou compartilhar com vocês aqui no final dessa live para mostrar para vocês que eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando de algo que eu vivo. É diferente a pessoa falar de um monte de teorias que ela não vive, que ela não faz. No final de semana passada, eu contei para vocês aqui que meu marido preparou uma surpresa e me pediu em casamento de novo. Na verdade, a renovação dos votos de casamento. E eu jamais podia imaginar que ele ia ter essa iniciativa de preparar uma surpresa para mim, de ler um poema para mim na frente de todos. Mas porque eu decidi resgatar esse casamento. Porque eu decidi me apaixonar por ele todos os dias. E por que que ele me pede em casamento de novo? Porque a gente resgatou essa paixão de novo. Resgatamos e a gente sabe que a base é o amor. É o amor real, o amor verdadeiro. E isso a gente cultiva. Cultiva como, Silvana? Sabe a hora que você acordou?
a hora que você foi comer, sabe a rotina? Sabe aquilo que às vezes você não dá atenção, que faz parte do dia a dia? Tudo isso é casamento. O tempo todo a gente está se relacionando. E aí a gente precisa, o tempo todo, cultivar isso. A gente precisa se amar e se respeitar primeiro. E aí o outro vai perceber que você merece essa atenção, que você merece esse respeito, que você merece esse amor. Porque você vai chamar atenção, sabe? É a gente mudar o nosso comportamento e a gente ficar interessante para o outro, a gente ficar diferente, ficar interessante para o outro. É isso que a gente tem que fazer. Você não tem que aceitar ficar infeliz. Mas, Silvana, então eu tenho que largar tudo? Não. Você tem que resgatar esse amor, resgatar esse dia a dia. E como a gente faz isso? Então, o que que é? Eu falei do que é a paixão. A paixão é essa explosão de emoção, esse início, esse cultivar. E eu acredito, sim, que a gente pode se apaixonar todo dia, que a gente pode, sim, viver aquela explosão ali quando você faz algo novo, quando você faz algo ali que você vai fazer, gerar esse sentimento gostoso de novo. É possível, sim, depende das suas ações. Mas o que é o amor? O que é o amor? O que seria o amor para você? O amor, sabe o que é o amor? São micro momentos de felicidade que você vive com o outro. O amor são aqueles momentos de intimidade, aonde você sente ali que é um momento positivo, que é um momento agradável. E muitas das vezes a gente deixa o amor acabar porque a gente não vive os micro momentos. O amor são momentos, pequenos momentos agradáveis com o outro. É um olhar, um carinho que você troca. Isso é amor. Amor é você sentar, tomar um café com o outro, dar atenção para o outro. Isso é amor. É que às vezes a gente fica esperando que algo muito grandioso aconteça para eu achar que eu amo. A gente tem que entender que o amor, ele é uma emoção. Ele é uma emoção. E como que acontece? Como que eu tenho emoções? Por que a gente tem emoções? Como que nosso corpo se comporta para a gente ter emoções? A gente tem uma emoção conforme algo externo que acontece. Alguma coisa externa acontece e gera em mim uma emoção. Então, se alguma coisa ruim acontece, eu vou ter emoções negativas, eu vou ter emoção aí talvez de raiva, e é onde quando uma pessoa chega, o outro vem brigando, vem discutindo, fica ali já querendo implicar com você, aí você tem uma reação de raiva, e aí você responde do mesmo jeito e você acaba brigando, discutindo, e aí aquela emoção só vai piorando. E é aquele momento desagradável. E para cada momento ruim dentro do casamento, a gente precisa viver 5 momentos bons, 5 momentos positivos para compensar aquele momento ruim. Então, não é muito melhor a gente cultivar os momentos bons e viver esses micro momentos? Existem algumas emoções que são positivas, algumas emoções, porque o que eu falei, acontece algo externo e a gente tem uma reação. Se seu marido chegou feliz, aí você vai ter uma reação como? De felicidade? Você vai vibrar junto com ele? Porque a gente tem formas de agir diferentes diante de determinada situação. Às vezes, seu marido aquele dia chegou reclamando. Vamos pensar aqui em duas hipóteses. O marido chegou reclamando aquele dia, estava meio com raiva, e essa esposa aqui, ela entendeu que ele não está bem. Ele deve estar passando por algum problema no trabalho, por alguma questão. Isso não está legal, não estou gostando desse comportamento dele, mas eu consegui entender que ele não está bem e eu não vou me chatear com isso. Agora, essa daqui virou e falou assim: quer saber? Estou de saco cheio desse seu comportamento. Estou de saco cheio de você chegar desse jeito, sem paciência. Então, eu tenho duas formas. Eu tenho duas formas de ver a mesma situação. A gente tem formas de reagir, de ter as nossas emoções. E a gente pode escolher se a gente vai reagir com essas emoções negativas,
que vai levar a gente a ter mais problema, que vai levar a gente a ter mais discussões, que vai levar a gente a afundar mais, ou se a gente escolhe ter emoções positivas, entender o outro, ter empatia com o outro. Porque muitas das vezes as brigas, as discussões, a gente se afasta do outro justamente porque está cada um pensando no seu, está cada um pensando em ser feliz. E aí o outro não age do jeito que eu queria que ele agisse e está tudo ruim. Eu não consigo aí ter uma emoção positiva. Então, que tal trocar todo esse contexto que hoje está aí esfriando, todo esse contexto que você sente que o amor está acabando, por emoções positivas? A emoção positiva, por exemplo, de divertimento. Quantos casais esqueceram de viver o divertimento? Entra a rotina, entra os compromissos, as contas para pagar, o trabalho, e vocês esqueceram de se divertir. É importante a gente se divertir. A gente tem que ser o nosso natural, sabe? Aquilo que a gente veio ser nessa vida. Só que a gente vai vivendo uma história, a gente sofre uma decepção, alguém conta pra gente que isso é ruim, alguém conta que todos os homens não prestam, alguém te conta que o casamento é difícil, alguém te conta que o casamento é ruim, e aí você sofre uma decepção. Talvez o seu marido não agiu do jeito que você gostaria, e você vai acumulando esse monte de histórias e você esquece de ser quem você é. Quantas pessoas hoje estão precisando, para ser feliz, se resgatar, descobrir o que ela é, o que você gosta de fazer? Muitas das vezes eu pergunto aqui, você sabe o que está te fazendo doer no casamento, mas o que é um casamento saudável para você? O que é um casamento feliz para você? E muitas das vezes você não sabe dizer. Você não sabe dizer aquilo que você quer. Você sabe daquilo que está te doendo. Você sabe daquilo que está ali machucando. E aí você não consegue enxergar a solução disso. Você não consegue se ver feliz. Então é preciso cultivar essas emoções positivas. Uma delas é do divertimento. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa engraçada com seu marido? Vocês riram juntos? Talvez assistiram um filme de comédia? Ou foram jogar um jogo em família, um quebra-cabeça? Quantas vezes vocês têm se divertido juntos? Então é importante ter emoções positivas. A emoção de gratidão é a gente ser grata pelas pequenas coisas. Quantas coisas acontecem no seu dia? Às vezes tem um monte de coisa para você agradecer e reconhecer de positivo no seu marido, mas a única coisa que você consegue ver são os defeitos. E vice-versa, né? A única coisa que ele consegue ver em você é aquilo que você faz de errado. Quem teve essa sensação assim? Caramba, eu fiz isso para o meu marido, eu cuidei aqui da casa, fiz uma comida para ele, fiz não sei o que para ele, e ele só vê aquilo que eu não fiz. Por quê? Porque as pessoas estão voltadas a olhar só o negativo. E é exatamente essas emoções negativas que faz a gente cada vez mais se afastar do outro. Porque o que é o amor? O amor é um micro momento de felicidade, de amor, dessa emoção de amor. E se eu vivo só momentos, emoções que me deixam tristes e eu só vejo o lado negativo de tudo, como eu vou sentir o amor? Como eu posso sentir o amor? Então, essa gratidão, essa emoção de gratidão, ela é boa para as duas partes. Quando eu sou grata por algo, eu estou sendo grata, então qual a emoção que está saindo de mim? De gratidão. Então, me dá uma emoção boa. E o outro que está recebendo essa emoção, ele quer o quê? Me retribuir mais. Imagina se eu agradeço o meu marido por algo que ele fez. Pode ser uma coisa simples. Vai lá que ele preparou alguma comida aí para você. E aí você foi grata. O que ele vai fazer? Eu vou preparar mais vezes comida para ela, porque olha como ela ficou feliz, como ela foi grata. Quando a gente tem esse sentimento de gratidão, há uma reciprocidade, você quer fazer mais pelo outro. E quanto mais a gente vive essas emoções positivas, mais a gente vai cultivar o amor. E agora eu vou te dizer, existem algumas emoções positivas. Algumas emoções positivas.
A alegria, a serenidade, o afeto, existem várias emoções positivas. Mas o amor, ela é aquela emoção suprema. Sabe aquela emoção que é maior de todas? Quer sentir uma emoção muito positiva? Quer vibrar muito positivo? Sinta amor. Então, é possível a gente resgatar o amor. Se eu já te disse aqui que o amor é esse micro momento, tenha um montão de micro momentos. Faça um montão de micro momentos. É que você fica, às vezes, esperando que o seu marido faça alguma coisa para te agradar, que ele venha com flores, que ele te convide para alguma coisa. Mas o amor, ele está naqueles pequenos momentos de emoção positiva, naqueles momentos onde vocês reconhecem e são felizes. Não fique esperando alguma coisa grande acontecer para você agradecer, para você sentir essa emoção positiva. Porque quando a gente está se sentindo bem no relacionamento, o relacionamento está fluindo, a gente consegue lidar com o problema de qualquer área da nossa vida. Você pode estar com problema na sua profissão, mas se você está bem resolvida aqui dentro, no sentimento, com o seu marido, você consegue tirar de letra aquilo. Você consegue resolver. Agora, fica com o sentimento destrutivo do seu casamento. Deixa seu marido aí, igual foi colocado aí, ele me ofende. Fica com a ofensa do seu marido. Fica com um sentimento de ter sido rejeitada por ele. Ele não te quer mais, diz que não te ama mais, não quer mais te tocar, não te dá mais atenção, te coloca em último plano. Fica com esse sentimento, fica com essa emoção dessa dor. Afeta todas as áreas da sua vida. Você começa a ficar triste, no trabalho parece que as coisas não têm graça e começa a interferir em todas as áreas. Agora, quando a gente consegue ter um bom relacionamento, quando a gente consegue cultivar essas emoções positivas, quando a gente consegue ter harmonia no casamento, a gente vai conseguir sim lidar com todas as outras áreas. Então é importante a gente investir nessa área do relacionamento. Mas, Silvana, é mais fácil eu ficar sozinha. Ficar sozinha é mais fácil. Não é. Uma vida solitária, isolada, ela é muito pior do que um casamento. É muito pior e já foi provado cientificamente que pessoas que vivem uma vida de solidão, elas vivem 10 anos a menos. A gente precisa se relacionar. A gente precisa, e dentro do relacionamento a gente aprende o tempo todo. Se tem alguma coisa acontecendo aí que você não está sabendo lidar, é porque você precisa aprender algo. Então, o que a gente precisa aí para transformar? Porque é hora de transformar isso que está ruim, tudo isso que você está passando aí. Se seu marido está humilhando, se seu marido está querendo sair de casa, se seu marido está querendo desistir, Silvana, eu quero transformar essa situação, o que eu faço? Você precisa de quatro fases aí, 4 coisas para você transformar essa situação. E transformar não é melhorar um pouquinho, né? Porque aquilo que melhora não transforma. Uma hora volta a acontecer de novo. Então a gente não tem que melhorar. A gente tem que transformar. Como uma semente, que ela morre, ela germina. Para ela germinar, ela tem que morrer. E aí sim, o pé de manga só vai virar um pé de manga se aquela semente morrer. Então tem hora que a gente precisa transformar. A gente precisa curar a dor, curar o que está gerando isso. Se você está vivendo isso no seu casamento, é porque tem algo aí que você precisa curar. O que está gerando essa questão? O que está gerando você ficar para o segundo plano? O que está gerando isso? Então você vai ter que ir lá e aprender a transformar essa situação. Você só está passando isso porque tem algo para você aprender. Que a hora que você conseguir transformar essa situação, você vai ver o marido transformado. Mas você precisa primeiro aprender isso para você, os seus atos, o que você pode fazer. Porque eu só posso
responder, e eu só posso transformar os meus atos. Eu não tenho poder no que meu marido vai fazer, mas eu posso viver uma transformação tão grande que não tem como ele não ser transformado, entende? E como que eu faço para viver essa transformação? Como que eu faço para resgatar esse amor? Como que eu faço para fazer meu casamento ter amor de novo e ser transformado? O primeiro passo é você tomar consciência. Eu só posso mudar aquilo que eu sei que precisa. Eu só posso fazer algo por aquilo que eu tomei consciência. Se eu não sei que eu posso transformar isso, se eu não sei que existe ali algo para ser transformado, eu não vou fazer nada. Eu preciso primeiro tomar essa consciência. Então começa nessa tomada de consciência. Você toma consciência de que não tá bom. Tá caindo na rotina, eu preciso fazer algo, eu preciso parar de aceitar essas ofensas, eu preciso parar de brigar, a gente precisa parar de discutir. Então eu tomei consciência. E aí vem o segundo passo, que é a autorresponsabilidade. É você compreender e entender que depende de você. Mas Silvana, ele é errado. Talvez você esteja aí passando por uma situação que o seu marido está bebendo. Como assim? Eu posso ser responsável por uma transformação se é ele que está saindo para beber? Sim, você vai fazer a sua parte para ele agir diferente. Quando foi que isso começou? Por que ele está fazendo isso? Você precisa agir de forma diferente. Quando foi que eu aceitei o meu marido ser grosseiro comigo? Entende? E aí você se acostumou com aquilo. E aí talvez você tenha se calado, não vou resolver isso para a gente não brigar. E você se calou e não resolveu. E agora você fica pondo culpa só nele. Ele que está errado. Ele pode estar errado. Ele pode sim ter a culpa dele. Mas não tem como você querer transformar seu casamento só mudando ele. Ele vai mudar a partir do momento que você encontrar essa cura dentro de você. Então aí vem o terceiro passo. Silvana, então eu tomei consciência. Eu entendi minha autorresponsabilidade. Eu entendi que uma pessoa, ela pode transformar o casamento. Por que que pode? Porque são duas pessoas. Quando eu tenho uma atitude diferente aqui, esse aqui vai ter que agir diferente. Não tem como. Sabe? Não tem como eu estar aqui, feliz da vida, cheia de emoção positiva, tô feliz, a beça, aí vem o meu marido. Vem o meu marido e faz um monte de coisa que me magoa, me chateia, me humilha, me despreza. Como eu vou ficar? Ah, eu vou ficar triste. Vai me gerar outra emoção. Vai me gerar uma emoção negativa. Então, ele tem esse poder de me gerar uma emoção negativa? Então, se ele pode fazer isso para o mal, a gente pode fazer isso para o bem. A gente pode usar as ferramentas certas para a gente gerar no outro emoções positivas. Para a gente gerar dentro do relacionamento momentos que geram amor, momentos que geram a paixão. Então, primeiro, eu tomo consciência. Depois, eu entendo que eu posso mudar essa situação. E no terceiro passo, você entende que você precisa de ter ferramentas. Agora que eu entendi que eu tenho que fazer, eu preciso de caminho certo. Eu preciso de ferramenta certa. Como eu devo falar, como eu devo proceder, como eu devo me comportar. E aí sim, a gente parte para o quarto passo, que é a ação. Aí você tem motivos para agir. O que é motivação? É um motivo para agir. E nem sempre a gente precisa pegar outro caminho. Nem sempre a solução para o que você está passando hoje é pegar outro caminho. É deixar esse marido aqui e pegar uma outra estrada agora para um novo caminho. Às vezes, é só necessário você mudar a forma de caminhar. Nem sempre a gente precisa de uma nova estrada. Às vezes a gente precisa só caminhar diferente, entende? Você pode caminhar diferente. Você pode agir diferente daqui para frente e ter novos resultados dentro do seu casamento. Não significa porque está ruim que você precisa de uma nova estrada. É possível. É possível. E eu confio em quê? Naquilo que eu conheço.
Então passe a conhecer mais o outro, buscar ter intimidade. O que é intimidade, Silvana? É você conhecer o outro e deixar ser conhecida. Às vezes a gente quer tanto que o outro se abra com a gente. E eu te pergunto, será que você também se deixa ser conhecida? Você fala dos seus sentimentos? Você fala como você se sente? Ou você está aí se calando para não brigar? Se calando para não ter que discutir determinada situação? Não é se calar para não discutir, é saber como conversar, é saber como falar, é saber como se posicionar. Então, primeiro você toma consciência de que você precisa aprender algo, que você precisa transformar algo. Depois, você vai entender que você é capaz, é autorresponsabilidade. Ah, o outro está fazendo errado, mas pode ser você quem está permitindo que isso aconteça. Você pode agir diferente para o outro mudar. E aí vem o terceiro, que é você ter ferramentas corretas, você agir da forma correta. E a ação. É preciso agir. Não adianta eu ficar reclamando que o casamento está acabando, que o amor está acabando e não fazer nada. E aí você me perguntou aí mais cedo. Meu marido está saindo de casa, eu falo alguma coisa e deixo ele ir. Você vai ficar vendo ele ir embora ou você vai agir? O que você vai fazer? O que você vai fazer, você quem tem que decidir. Eu estou aqui te dando exatamente as ferramentas. Eu estou aqui iluminando o seu caminho para você chegar mais rápido no seu objetivo. Mas eu não posso agir por você. Você tem que tomar suas decisões e agir. Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje é consequência das decisões que a gente tomou ontem. Qual foi a decisão que você tomou ontem? E é por isso que você está vivendo a história que você está vivendo hoje. Ah, Silvana, mas eu posso ir lá e consertar o meu passado? Não tem jeito. Eu posso planejar o meu futuro, mas quem garante que eu vou viver o futuro que eu estou planejando? Quem me garante? Ah, eu planejei férias no final do ano, Silvana, mas eu estou planejando. Pode acontecer mil coisas e você não fazer esse passeio, mas fazer outro. Você não viajar para tal lugar, mas viajar para outro. A gente faz planos. Agora, onde a gente pode mudar alguma coisa? No agora. Agora a gente pode mudar alguma coisa. Isso a gente tem poder. No passado a gente não tem poder, nem no futuro. E quando você olha para sua história, tudo que você passou, você tem que ter consciência que é só uma história, não é você. Você pode agir diferente daqui para frente. É só uma fase, sabe? Ah, aquilo que eu passei, a grosseria dele, ele não me põe em primeiro plano, tudo isso foi uma fase. Daqui para frente você precisa agir diferente. Você precisa fazer uma nova história. Mas Silvana, eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 30 anos de casado. Então mude agora. Viva uma nova história agora. Eu transformei meu casamento quando eu estava com 15, 16 anos de casamento. Mas você não precisa esperar isso tudo. Eu tenho alunas minhas, aluna minha que com 1 ano e meio de casada, ela já começou a transformar. E aí, o quanto ela vai evitar, né? Quanta coisa ela não vai precisar passar, porque ela já aprendeu antecipado como fazer, como agir. Ah, mas Silvana, eu já passei por muita dor. Então, mude agora. Ah, tenho que resgatar a confiança. Resgate agora. Perdoe agora. É a gente olhar para a nossa história, é olhar para aquilo que aconteceu e fazer daquilo a nossa força. Não é o que aconteceu com a gente, mas é o significado que a gente dá. Qual é o significado que você está dando para tudo que te aconteceu? Qual é o significado que você está dando para a sua história? Como você conta a sua história? Sabia que também isso é comprovado cientificamente que quando você conta, casais que quando você pergunta da história, como vocês se conheceram, como foi a história do casamento de vocês, casais que contam
as suas histórias de forma triste, sempre olhando para a história de forma triste, tem mais possibilidades de chegar à separação. Tem mais possibilidades de não ser uma relação duradoura. Agora, as pessoas que, apesar das dificuldades e apesar do que já viveu, consegue lembrar da história e contar essa história de forma positiva, esse relacionamento tem mais chances de durar. E qual lado você escolhe? Você vai ficar vendo o que está negativo, o que foi ruim? Ou você vai olhar para as coisas boas e olhar para essa coisa ruim e dar um novo significado para ela? Dar um novo sentido, que tudo muda. Entende? Porque senão você vai ficar presa nessa dor, presa só no que está acontecendo de ruim. E aí você vai ter aquela sensação, caramba, eu tenho que ser casada e feliz. E não é esse o objetivo. Você tem que ser feliz, sim, mas tem que saber o que fazer. Ter a ferramenta correta, agir da forma correta, na hora correta. E se a gente está falando aqui de amor, e que o amor é esse micro momento, viva esses micro momentos, valorize os micro momentos de amor no seu casamento. Procure se apaixonar todos os dias. E aí eu vou te dar aqui um desafio hoje. O que você poderia fazer hoje para gerar essa paixão? Pensa num momento que você poderia gerar essa paixão no seu casamento. Faça essa atividade, que você vai ver como é alimentado esse sentimento. É possível a gente resgatar o amor através de uma decisão, através de atos novos, através de viver experiências novas, experiências positivas, experiências de emoções positivas. Postei agora lá no meu Instagram o vídeo lá da renovação dos meus votos. Quem quiser assistir, foi uma surpresa para mim. Eu não sabia que teria esse momento. Meu marido me pediu um casamento no início da semana e eu achei que ele estava ali, né? Aquela brincadeira gostosa da gente falar, quero me casar com você. E de fato ele preparou essa surpresa. Então eu acabei de postar lá. Vai lá, curte, comenta lá o que você achou e qual atitude que você vai fazer hoje. Comenta lá nesse post para mim. Qual atitude que você vai fazer hoje? Qual micro momento de amor você vai viver hoje com seu marido? Qual micro momento de amor? Vamos hoje tentar pensar numa coisa boa. Pense num momento bom para você viver com seu marido hoje. O que você vai fazer de bom? Qual micro momento você quer viver hoje ainda com seu marido? Um grande beijo, gratidão.